palavra de Deus nos diz, no Salmo 95, verso 6, vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Com esse chamado à adoração, desejamos que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus recaia sobre todos nós, que Ele ache em cada um de nós verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Convidamos o nosso irmão presbítero Alexandre Monteiro, diretor do Colégio 15. O presbítero estará saudando a todos, bem como orando, levando a primeira oração da noite. Meus queridos, é uma alegria muito grande recebê-los nesta noite. Nós estamos iniciando as comemorações dos 125 anos do Colégio 15 de Novembro. A bênção que Deus nos concede de ter uma instituição como essa aqui na nossa cidade, servindo a Deus, a pátria e a Garanhuns. E nós estamos muito felizes de receber vocês aqui nesta noite. O reverendo Alexandre, todo Alexandre que eu conheço é gente boa, né? Esse Alexandre aí também é gente boa. Alexandre Antunes, ele aceitou o nosso convite, está conosco nessa noite. Ele é pastor lá da Igreja Presbiteriana Unida, em São Paulo. Ele é o pastor auxiliar lá do reverendo Roster Guimarães. E que também vai estar conosco mês que vem. Nós temos uma sequência, claro, quando a gente fala de aniversário, a gente fala de gratidão a Deus. E como presbiteriano raiz que somos, não é? Gratidão a Deus significa culto. Então nós vamos ter hoje este culto inicial de gratidão pelos 125 anos, mas em setembro nós teremos outro culto, um com o reverendo Roster Guimarães, e um outro, dia 18, com o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho da IPB. Em outubro nós teremos mais um culto, dessa feita com o reverendo Marco Sérgio, que é o vice-presidente do Supremo Conselho da IPB. E encerrando as festividades dos 125 anos, em novembro, nós teremos no dia 22, o culto de encerramento das festividades, 22 de novembro, será lá na Igreja Central. Nós estaremos culminando com o culto de formatura também do pessoal do terceiro ano, a turma do terceiro ano, e nós estaremos ali naquele dia encerrando as nossas comemorações dos 125 anos. Claro que nesse meio tempo nós teremos desfiles, nós teremos os jogos internos, nós temos cultos. Por exemplo, hoje nós já tivemos um culto com a turma da manhã, no horário da manhã, tivemos agora à tarde também outro culto com o turno da tarde, e sempre que vem um pregador desse, a gente vai ter culto para os alunos de manhã e à tarde, e à noite culminando um culto com a nossa família 15, tá certo? Então, nossa palavra inicial é de agradecimento a cada um de vocês que estão conosco, tá certo? E rogar a bênção de Deus sobre cada um. E eu estava falando ainda do reverendo Alexandre, né, que eu fui esticando, o reverendo Alexandre Antunes, ele é o capelão do Colégio Presbiteriano Mackenzie, lá no bairro de Higienópolis, em São Paulo, né? É o Gabiru do Rabo Grosso lá. E aí ele está conosco, nosso amigo querido, alguém chegado, né? E a gente hoje botou a fofoca em dia, não fale, não brinque não, viu? Disse assim, e aí, vamos falar mal de quem? A gente começa, aí disse, por que vai falar mal? Isso é porque tem o mundo todo falando mal da gente, então a gente vai aproveitar e vai. Mas é uma alegria grande tê-lo aqui, reverendo. Deus o abençoe e o use nesta noite como usou durante todo o dia. Ele está dizendo que está cansado. Isso é ficando velho, né? Quando eu chegar na idade dele, capaz de eu voltar assim também, do mesmo jeito. Sem mais delongas, queridos, nós vamos então agradecer a presença não só de alunos, familiares e funcionários, mas também nós temos visitantes ilustres conosco nesta noite. E nós queremos agradecer, nós não vamos nominar, porque senão a gente pode cometer alguma injustiça, né? Até porque pode ser que eu me esqueça de algum nome. Então, mas queremos agradecer a presença de todos. Deus abençoe vocês. E marque aí na sua agenda, cadê Aragão? O reverendo Roster é dia 9
dia 9 de setembro, você marca aí na sua agenda, é uma quarta-feira, se não me falha a mente, nós teremos um culto como este aqui, dessa feita com o reverendo Roster Guimarães Lopes, que também é pastor da Igreja Presbiteriana Unida, né? Então, o pessoal da Unida está aqui unido conosco nesses dias. E o reverendo Alexandre Antunes, ele é o presidente do CPC, não é o Código de Processo Civil. CPC é o Conselho Presbiteriano de Capelania, tá certo? Então, nós temos uma equipe de capelania que congrega um conselho, né? Um conselho que congrega todos os capelães da IPB, e o presidente desse conselho é o reverendo Alexandre Antunes. Vamos então, aí é Maeli, esse eu vou citar o nome porque completou no dia 12 de agosto 52 anos que é funcionário do Colégio 15. 53, agora dia 12 de agosto, 53 anos que é funcionário do colégio. Quando eu nasci, eu já tinha uns 8 anos, não é? Na sequência, nós temos Verônica, que tem 43 anos também, né? Depois vem Draito com 30 eu não vou perder a conta, não. É uma turma de gente nova que trabalha aqui na escola, que trabalhou bem, fica até aposentar. Uns aposentam e não querem ir, como é o caso do Maeli. 53 anos, né, velho? Tem de vocês ainda que não tem essa idade, ele já trabalhava, tá vendo? Muito bem, então nós vamos orar a Deus e em seguida nós vamos cantar o hino de número 18, Deus dos Antigos. Tá certo? Mas vamos... Aldeci vai estar com a gente também ali. Aldeci é o cara que toca, é o tocador. E a gente então vai orar e depois vamos convidar a nossa irmã, a professora Luciene, que coincidentemente tem a alegria e a felicidade de ser a minha esposa, né? Santinha, eu chamo ela de Santinha, porque é casada comigo há quase 30 anos. A gente vai completar 30 anos agora. Ano que vem, só sendo uma santa para aguentar esse tempo todo. Então, queridos, vamos orar ao Senhor, iniciando o nosso culto ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos pela maneira bondosa com que o Senhor nos tem tratado. Nós te adoramos na beleza da tua santidade por aquilo que o Senhor é. E te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, especialmente pelo Colégio 15 de Novembro, nesses 125 anos, que tem sido instrumento do Senhor para a proclamação do Teu Evangelho. Queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor conserve esse colégio dentro desse propósito de servir ao Senhor, de pregar o Teu Evangelho, e que todos nós que compomos o colégio possamos fazer isso dia a dia, através da palavra e do testemunho do Evangelho. Capacita-nos, cada um dos nossos amigos, cada um dos nossos colaboradores, cada um dos nossos alunos, que o Senhor nos dê a condição necessária de construirmos uma escola cristã, verdadeira, que serve ao Senhor e que ensina os princípios do Senhor as nossas crianças. Nos ajuda a fazer isso para a glória do Teu nome, ó Pai. E nós te suplicamos assim, fiados no Teu amor para conosco, e em nome de Jesus. Amém. Queridos, diz a técnica que quando a gente canta de pé, melhora porque você libera o diafragma. Então vou chamar você, convidar você a ficar de pé, se você puder, para a gente junto cantar este hino. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Para a glória do nosso Deus, o hino de número 18.
Nós queremos convidar o pastor Milton César, poder sentar. Convidamos o pastor Milton, estará fazendo a leitura no Salmo 100. Boa noite, graça e paz. Vou fazer a leitura do Salmo 100, um salmo que nos convida a adorar, a louvar, a bendizer o nosso Deus. Motivos, como disse o diretor, este colégio tem de sobra e todos nós também temos. São 125 anos de história do Colégio 15, não são 125 dias. E estava ali recordando, eu tenho minha pequena ligação com o Colégio 15. Há exatos 41 anos eu concluía o curso de magistério de ensino médio, antigamente 2º grau, e estagiava no Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, aqui em Garanhuns, com as salas das crianças ainda no prédio antigo. Vamos fazer a leitura deste texto da palavra de Deus. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 5, nos versos 19 e 20, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos coloque em pé, pedimos que se coloquem em pé, todos, para que nós possamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos exaltar aquele que está exaltado sobre tudo e sobre todos, o nosso bondoso e glorioso Deus. Exaltado.
Louvado seja o Senhor, exaltado nos céus, por sua maravilhosa graça. Essa graça da qual a Bíblia mesmo diz que é melhor que a vida. Essa graça que não falha nas nossas vidas, que dia após dia nos assiste. Essa graça que é sempre bem presente na vida de tudo e de todos. Louvado seja o Senhor por sua graça. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, ele é digno, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Suas vozes louvam, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, amor que não tem, que não tem fim. Aleluia. A minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto
Jesus eu canto pelo que fez por mim. Esse Jesus fez tudo por nós, louvado seja o seu nome. E nele nós somos mais do que vencedores. Que coisa maravilhosa nós sabermos disso. Que bênção é servir ao Senhor. Que bênção é cantar a Ele. E cantar com gratidão no coração. Esse cântico é um cântico de gratidão. Nós devemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. Ele há de fazer grandes coisas na vida do seu povo. E nós podemos dizer, fazer eco com o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. 125 anos de bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Então a Ele toda a nossa gratidão. Amém? Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que perdeu do pecado me fez. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que perdeu do pecado me fez vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem sentar, queridos.
nós convidamos o nosso irmão Alexandre, reverendo Alexandre, para que venha até aqui, para que nós possamos pedir ao reverendo João Carlos, nosso capelão, que esteja orando pelo reverendo Alexandre, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Vamos orar pelo nosso irmão? Deus, nós queremos te louvar por esta noite, te louvar por este momento em que mais uma vez ouviremos a tua palavra e ouviremos o teu servo, Deus. Que o Senhor o abençoe na exposição da mesma. E sejamos todos nós fortalecidos, edificados, abençoados pela instrumentalidade do teu servo, Deus. O abençoa, o usa poderosamente para que ele fale aos nossos corações e o teu Espírito aplique a tua palavra. Que possamos retê-la, Deus, que possamos, pela graça do Senhor, sermos obedientes à tua voz que emana das Escrituras. Continua a falar conosco, Deus, e a nos abençoar. Assim nós te oramos agradecidos, Deus, fazendo isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Te abençoe. Meus irmãos, que emoção estar aqui com vocês nessa ocasião festiva, começando as comemorações de 125 anos do Colégio Presbiteriano 15 de novembro. E eu quero agradecer muito aqui o convite que me foi feito pelo presbítero Alexandre. Como ele disse, né, falei que estou cansado, realmente sair de São Paulo de madrugada e chegar aqui e ter a dinâmica da correria daqui, além da dinâmica de lá, desgasta um pouquinho, mas esse desgaste renova-se quando a gente reúne para poder ver essa família reunida, comemorando uma história tão bonita. E eu me sinto muito honrado. Desde a primeira vez que eu vim aqui no ano passado, eu vim aqui num congresso da PECOM no ano passado e falei desse púlpito aqui, nesse auditório aqui. Eu fiquei encantado com a cidade de Garanhuns, falei isso no ano passado e repito aqui novamente que assim, eu não conhecia, foi a primeira vez que eu vim ao estado de Pernambuco e em Pernambuco eu só conheço Garanhuns, porque eu só passo por Recife vindo para cá. É a segunda vez e aqui estou. E desde a primeira vez quando eu cheguei aqui na cidade, vendo a beleza da cidade, a cidade bem cuidada, o clima da cidade, que bênção, irmãos. O clima aqui é bom demais. Lembra a minha cidade natal, que é a cidade de Anápolis, ali em Goiás, apesar de estar morando na cidade de São Paulo e sendo capelão lá, como já fui muito bem apresentado também aqui pelo presbítero Alexandre. Quero saudar os meus colegas pastores que estão aqui nessa noite, na pessoa do pastor Hugo, e ao saudá-lo, quero saudar todos os pastores que estão aqui, a todos os colegas que trabalham na educação aqui nessa noite também. Minha alegria de estar com vocês, colegas de capelania aqui também nessa ocasião. Trabalhar na educação é sempre uma missão desafiadora e eu quero olhar para Jesus nos ensinando sobre essa perspectiva missionária. Eu vi que o lema de vocês, dos 125 anos, é legado e missão. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre isso. E eu quero olhar para Jesus executando a missão dele e o legado que nós carregamos de Cristo na missão de educar. O texto que eu quero pensar com vocês está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, e é um texto que se encontra do verso 31 ao verso 37. Eu tenho sido apresentado, né, e ontem, quando fui apresentado na igreja, falei, não falei de algo importantíssimo, que é a minha família, porque na saída alguém falou assim, e aí pastor, você é casado? Sou casado, tenho mais de 20 anos, 23 anos, minha esposa se chama Patrícia, eu tenho duas lindas filhas, a Sara, que tem 16 anos, está no 2º ano do ensino médio, lá onde eu sou capelão, imagina cuidar da própria filha na capelania, e a minha caçulinha também está lá comigo, nos anos finais, que é a Beatriz, ela está no 8º ano, tem 13 anos, faz 14 agora no final de 2025. Marcos capítulo 7, versos de 31 até o verso 37. Olha o que diz essa história da palavra de Deus. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Éfatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos
E logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por poder estar aqui com os meus irmãos, com a família do Colégio 15, nos seus 125 anos, podendo aqui ser o pregador da abertura das comemorações dessa linda data. Pensar que de 1900 até aqui tanto tempo se passou, tanta história aconteceu, e o Senhor preservou e tem preservado a vida dessa escola. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, por poder estar aqui, ó Deus, hoje compartilhando a palavra com os meus amigos, com os meus irmãos, com este colégio importante aqui dessa cidade. Eu quero pedir ao Senhor, fala ao nosso coração. Pai, eu imagino que a grande maioria aqui sejam de pessoas que já conhecem e temem a palavra e o Senhor, mas talvez tenhamos aqui nessa noite pessoas que ainda não o conheçam. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, me usa com graça na vida dos meus irmãos, me usa com graça na vida desses amigos do colégio, me usa com graça na vida dessas famílias. Portanto, ó Deus, que diminua eu e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Pai, também pedimos encarecidamente, perdoa os nossos pecados. Somos pecadores, somos falhos. Eu peço ao Senhor, ó Deus, purifica o nosso coração, limpa-nos, ó Deus, de nós mesmos e derrama graça sobre as nossas vidas, para que por meio da Tua palavra possamos ver a glória do Senhor nessa noite. Assim abençoe o Teu povo, abençoe essa reunião e abençoe o Colégio 15 nos seus 125 anos e na história até aqui, na história que virá. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero pensar com vocês aqui nessa ocasião sobre a pedagogia da graça. Quando eu penso em educação, eu penso em pedagogia, a arte de ensinar. E quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo que Jesus o tempo inteiro usou o seu ministério como instrumento de ensino. Jesus ensinava por 3 formas muito claras. Existem 3 maneiras, até mais, mas eu listei aqui 3 maneiras que Jesus ensinava durante o seu ministério. Ele ensinou por meio de sermões, e é evidente que cada sermão de Jesus tinha um objetivo de educar, de mostrar o caminho, de apontar a verdade, de mostrar a luz que brilha nas trevas. Sermões eram com uma perspectiva pedagógica também. Mas existia uma segunda metodologia que Jesus utilizou, da pedagogia da graça, e essa metodologia era as parábolas. Nós chamamos na nossa geração de metáforas, mas parábolas eram ilustrações vívidas por um grande contador de história que é Jesus. Ninguém contou histórias com tanta capacidade e que ainda reverberam na humanidade como Jesus. E ele, cada uma das vezes que contava histórias por parábolas, ele tinha o objetivo de ensinar. Nem sempre o pessoal entendia. Sabe, professor, quando você dá aquela aula e você é muito claro na sua aula, e mesmo assim o aluno pergunta assim: o que você quer dizer, professor? E você fica assim: está tão claro. Se você pega as parábolas de Jesus, muitas delas claríssimas, mesmo assim terminava a aula, vinha um aluno, e talvez todo mundo tem um aluno Pedro na sala, né? Vinha Pedro e os demais discípulos falavam assim, chamava Jesus de canto, porque às vezes é aquele aluno tímido. Pedro, às vezes era aquele aluno espontâneo, perguntava na frente de todo mundo, mas às vezes chamava Jesus de canto e falava assim: Jesus, nós não entendemos nada do que você quis dizer, nos ensina, o que isso significa? Jesus ensinou por parábolas. Mas uma outra metodologia que Jesus utilizou como pedagogia para ensinar, e fez parte da metodologia em que ele ensinou sobre salvação, em que ele ensinou sobre a verdadeira missão e o resgate do Redentor, a sua missão como Redentor. A terceira forma foi com milagres e curas. Jesus ensinava através de milagres e curas. Portanto, lembre-se disso. Jesus nunca fez um milagre pelo milagre em si. Jesus sempre que realizou um milagre, realizava com um objetivo pedagógico: manifestar a glória de Deus. E essa é uma história em que a gente vê a pedagogia de Jesus sendo aplicada por meio de um milagre. Essa história não tem parábola. Essa história
não tem sermão. Essa história é uma história vívida, é uma história no sentido de que um acontecimento em que Jesus fala pouquíssimo, mas as ações de Jesus refletem em algo importante que nós precisamos trazer para a nossa vida, que precisamos trazer para a nossa jornada, a pedagogia da graça que nós vemos em Jesus. E a primeira característica que a gente vê na metodologia, na pedagogia de Jesus, e que a gente percebe aqui no verso 31, e é o primeiro argumento que eu quero deixar com você nessa noite, é que na pedagogia da graça, Jesus é aquele que transforma murmuradores em intercessores. Pedagogia é a arte de transformação. Pedagogia é a arte de, no ensino, transformar vidas. Jesus transformou murmuradores em intercessores. Veja o que diz o verso 31, lá diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Meus queridos, essa viagem de Jesus chama a atenção. Mas calma lá, deixa eu continuar. Verso 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Por que eu dei a pausa sobre Decápolis e depois continuei? Se você para prestar atenção nessa região, você vai perceber que na narrativa que Marcos faz, e se você pega a narrativa que Marcos faz, Marcos é um autor muito objetivo, muito dinâmico. Ele tem aquela narrativa que dos evangelhos é a mais curta, mas eu preciso dizer pelo menos duas informações importantes sobre Marcos aqui. A primeira delas é que apesar de Marcos estar ali no segundo livro, fala Mateus, Marcos, é o segundo. Historicamente falando, ele é o primeiro livro escrito, ele é o mais antigo, ele foi o primeiro composto. Uma segunda informação importante para você que está me ouvindo aqui nessa noite é que talvez você pergunte assim, mas esse Marcos aqui, deixa eu olhar lá na lista dos 12, sabe o que vai acontecer se você olhar a lista dos 12 discípulos que foram chamados por Jesus? Você não vai encontrar o nome de Marcos lá. Quem é esse Marcos? Esse Marcos vai aparecer lá em Atos, capítulo 13. O nome completo dele é João Marcos, parente de Barnabé, que foi para uma viagem missionária com o apóstolo Paulo, saiu da viagem missionária, depois Barnabé pega ele, tenta voltar para a viagem, na segunda viagem missionária, dá um rompimento ali. A história de João Marcos é interessantíssima, mas fato é que João Marcos foi alguém que viveu a vida missionária intensamente, e na sua maturidade, João Marcos é quem vai escrever por testemunhas a história que carrega o evangelho de Marcos. Aí você pergunta, mas se ele ouviu testemunhas, quem foi a testemunha? Acredita-se, eu gosto muito dessa teoria, de que foi o apóstolo Pedro, o principal narrador de Marcos, para contar as histórias que ele conta. Aí tem um jeitinho de Pedro aqui, a narrativa de Marcos, não é objetiva, direta, rápida, e conta as coisas para a gente muito objetivamente. Mas por que eu estou te contando isso? Porque nesse dia aqui, e a narrativa de Marcos tem essa característica, Marcos vai mostrando de maneira objetiva, ouvindo as narrativas que ele teve ali dos testemunhos, e ele quer mostrar que Jesus é aquele que tem autoridade sobre absolutamente todas as coisas, sobre a vida das pessoas, e aqui ele quer mostrar que Jesus é aquele que tem autoridade sobre todos os povos, inclusive aqueles povos que não são da aliança. O verso, que é o verso 31, diz que Jesus está em Decápolis, depois de ter passado por Tiro e Sidom. Deixa eu contextualizar para você aqui. Tiro e Sidom era uma região que ficava ao norte da Galileia. Era uma região que não era região de judeus. Era uma região de gente que a gente usa a expressão, não eram o povo da aliança. Era um povo que era de fora, era um povo de outra nação. Jesus foi ali descansar, e aí temos a história interessante que acontece lá no começo do capítulo 7, do encontro com a mulher que intercedeu pela sua filha. Mas na sequência, Jesus, ao invés de voltar para Galileia, diz Marcos que ele foi para Decápolis. Decápolis, irmãos, era uma região para lá do Mar da Galileia, composto de 10 cidades a oeste e 2 a leste do Mar da Galileia. E essas 8 cidades ali, a oeste em especial, eram cidades que tinham uma característica também. Do mesmo jeito que Tiro e Sidom, era um povo que não era um povo judeu. Mas o que eu posso dizer para você mais de informação, do porquê que eu estou falando de transformação? Jesus já tinha passado por aquela região. E quando ele passou pela primeira vez naquela região, foi uma confusão e um tumulto. Se você volta lá para o capítulo 5, vira a página aí da sua Bíblia ou do seu celular, você vai ver do capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, você vai perceber que Jesus
foi parar numa região chamada Gadara, e ao chegar lá ele encontrou com um endemoniado, e a história diz que ele expulsa os demônios do endemoniado, que se chamava Legião, e esses demônios vão para os porcos lançam-se no abismo, isso gera uma confusão na cidade, e o povo da cidade vira para Jesus e fala assim: Jesus, vai embora da nossa cidade, a gente não quer você aqui. O menino que era endemoniado foi liberto. Quando esse menino está liberto, sentado aos pés de Jesus, Jesus agora faz menção de voltar para a região da Galileia. O menino vira para Jesus e diz assim: deixa eu ir com vocês. Verso 20 do capítulo 5, olha o que diz o texto. Então, ele foi, verso 19, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aí o 20, então ele foi e começou a proclamar aonde, irmãos? Decápolis. Tudo que Jesus, o quê? Lhe fizera. E todos se admiravam. Corta para o capítulo 7. Meses depois, Jesus chega naquela mesma região. Região de Decápolis é a região onde está Gadara, Gerasa, que são duas cidades diferentes, outras tantas regiões que existiam ali, e Jesus tinha deixado um missionário, talvez o primeiro missionário que a gente tem registro na Bíblia, o ex-endemoniado, e o ex-endemoniado fez o que Jesus pediu, saiu falando desse Jesus para tudo quanto é lugar, porque o próprio Marcos diz, todos se admiravam e ele saiu por toda Decápolis. Quando Jesus volta lá, meses ou talvez um ano depois, olha a transformação, gente. Aquela cidade que outrora tinha virado para Jesus e falou assim: Jesus, vai embora daqui, você está atrapalhando os nossos negócios, você não é bem-vindo aqui nessa terra. Isso que você acabou de fazer, acabou com os nossos negócios. Essa intervenção na vida desse rapaz aqui, acabou com o nosso estudo, porque os demônios mataram a nossa renda que a gente tinha aqui com os porcos, vai embora daqui. Olha a postura desse mesmo público no capítulo 7, verso 32. Então lhe trouxeram um surdo gago e lhe suplicaram que lhe impusesse as mãos. Meu querido irmão, pedagogia da graça diante dos nossos olhos. Jesus transforma murmuradores, rejeitadores, rebeldes em intercessores. Eles agora estão à presença de Jesus falando assim: Jesus, nós suplicamos por esse rapaz. Sabe, meu querido irmão, eu fico pensando na influência de uma escola cristã na vida de uma cidade. Porque eu fico pensando no quanto que Jesus nos capacita e de fato nos envia para sermos aquilo como o primeiro missionário. A gente está aqui com uma missão, numa cidade onde muita gente rejeita Jesus. Mas quando a gente anuncia as grandezas desse Jesus, quantas vidas, quantas pessoas, pela pedagogia da graça, são transformados de murmuradores, de gente rebelde, de gente que tem antipatia por Jesus, gente que não gosta de oração, em intercessores, que às vezes chegam em nós e falam assim: olha, eu estou passando por uma dificuldade, você pode pedir a Jesus por mim? Jesus é aquele que transforma, e Ele transforma através dos servos que Ele envia para dar testemunho daquilo que Ele faz. Eu quero dizer aqui nessa noite, em nome de Jesus, que o Colégio 15, os seus 125 anos, continue sendo uma testemunha viva de Jesus aqui na cidade de Garanhuns. Amém, meu querido? Que você continue sendo, porque ao falar 15, o tijolo não vai dar testemunho, não. O tijolo não vai falar. Mas quem que é o Colégio 15 de novembro aqui em Garanhuns? Vocês. Que vocês continuem sendo testemunhas de Jesus nessa cidade, e que através de vocês, murmuradores, se transformem em intercessores para a honra e para a glória de Jesus. Jesus transforma murmuradores em intercessores. Eu infelizmente não tenho a história do 15 nas mãos, e eu tenho certeza que nem mesmo vocês têm noção da influência da história de vocês. Talvez lá no céu Deus permita que vocês vejam alguma coisa, mas quantas pessoas em 125 anos que foram transformadas ao sentar no banco da sala de uma escola que acredita que a transformação não está na educação apenas, mas está no Evangelho que transforma corações?
Quantas vidas foram transformadas ao longo desse ano, ao longo desses anos todos? Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Mas em segundo lugar, e segundo e último lugar, porque o presbítero Alexandre falou assim, prega rápido. Falou não, ele falou não. É porque eu tenho que viajar essa madrugada, irmão. Você mesmo já falou assim, você prega o tempo que você quiser, só lembra que você tem que pegar um voo. Em segundo lugar, eu quero deixar para vocês, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, Colégio 15, que na pedagogia da graça, Jesus restaura a dignidade plena do ser humano. Jesus restaura a dignidade plena do ser humano. A gente percebe aqui nessa história que aquele pessoal que foi agora, antes tinha rejeitado, mas agora está intercedendo, eles fazem uma intercessão meio que querendo condicionar Jesus. E que intercessão é essa? Eles levam até Jesus um surdo e gago. E eles pedem a Jesus para impor as mãos sobre esse surdo e gago. A partir do verso 33, a gente tem como Jesus age. Eu gostaria de comentar com vocês como Jesus, na pedagogia da graça, é aquele que restaura a dignidade plena do ser humano. Veja o que diz o verso 33 em diante. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Éfatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Só até aí. Sabe que o que me chama a atenção é a forma como Jesus age, e aqui existem muitas teses sobre o porquê que Jesus fez, como ele fez. Mas eu quero escolher uma tese, que é a que eu entendo que é a mais fiel à intenção de Jesus, e compartilhar com vocês, é claro, à luz de estudos, de comentaristas, uma opinião aqui sobre esse texto. Diz o texto que a multidão chegou, aquela mesma multidão que rejeitou, agora chega e trazem esse menino até Jesus e fala para Jesus, Jesus, põe as mãos sobre ele, porque provavelmente na mente deles, e aqui é inferência, quando o endemoniado foi liberto, ninguém viu, foi só Jesus e os discípulos. Quando eles chegaram, todo mundo conhecia o endemoniado, violento, agressivo, tacava pé de todo mundo, se machucava, quebrava a corrente. Era um negócio terrível. Ficava nos cemitérios, nas catacumbas. No encontro de Jesus com esse endemoniado de madrugada, ele foi liberto. O que o povo viu? Alguém que estava oprimido e depois que encontrou com Jesus, alguém liberto, mas ninguém viu a libertação. E quem é que está lá na terra de Decápolis? O libertador. Inferência, irmãos. Quem é o próximo da fila aí que está com um problema? Tem um surdo ali, tem um gaguinho ali, o surdo. Cataram esse menino, imagino eu, que ele nem sabe o que está acontecendo. Arrastam ele, provavelmente, talvez, isso é inferência, tá, irmãos? Preciso ser honesto com vocês. Talvez contra a vontade dele. Porque eu preciso que você pense por um segundo no universo de um surdo. Ele não tem o que nós temos de percepção daquilo que está ao nosso redor. Ele não é cego, ele é surdo. Quando diz que ele é gago aqui no texto, essa palavra gago só aparece aqui nesse texto. E não quer dizer que gago é que ele falava gaguejando, como alguns de nós. Eu mesmo às vezes gaguejo, mesmo sendo pregador. Tinha um pregador famoso, pastor Caneiros, que era gago. Só parava de gaguejar quando pregava e cantava. E às vezes estou pregando e fico gago. Falo, Deus, fez invertido comigo? Mas a gagueira desse rapaz aqui não é um gaguejar de palavras. A expressão ali que só aparece aqui é ele tentar emitir sons, porque ele via as pessoas mexendo a boca, e ao fazer isso ele tentava emitir sons, e talvez, meus queridos irmãos, mais uma vez eu te convido a imergir no universo de um surto. Talvez sendo muitas vezes objeto de zombaria, talvez muitas vezes sendo objeto de algum tipo de espetáculo, talvez muitas vezes sem conseguir comunicar o que ele sentia, talvez muitas vezes sendo inserido em coisas que ele sequer consentia. Parece o caso.
esse menino é levado até Jesus. Eu fico imaginando o coração dele disparado, porque talvez ele não soubesse nem quem Jesus é. Não há indícios aqui que diga para nós que ele sabia quem Jesus era ou que ele pediu para estar com Jesus. Esse homem está lá agora, a multidão querendo espetáculo, o pessoal pedindo, estende as mãos, estende as mãos. E olha o que Jesus faz, irmãos. Jesus é aquele que restaura a dignidade do ser humano. Qual que é a primeira coisa que Jesus faz? Diz lá o texto, que Jesus tira ele da multidão. Temos alguns aspectos aqui. Primeiro, Jesus é soberano. Ele não faz aquilo que é da vontade das pessoas. Ele faz aquilo que ele tem vontade de fazer do jeito que ele quiser fazer. Ninguém manda Jesus fazer do jeito que ele fala, impõe as mãos. Jesus não impõe as mãos sobre esse... Na verdade, Jesus vai fazer do jeito dele. Jesus pega esse surdo à parte, diz o texto, e tudo indica que ele se coloca num local longe da multidão. E agora o texto diz para nós que vai haver uma conversa entre Jesus e o surdo. Meus irmãos, eu confesso para vocês que para mim esse é um dos textos mais lindos dessa pedagogia da restauração, quando Jesus restaura a dignidade de alguém. Diz o texto que Jesus tira ele à parte. E Jesus começa a fazer a seguinte gestual. Veja, preste atenção. Pense mais uma vez pelo universo de um surdo. Aquele silêncio, aquele surdo olhando para Jesus, e Jesus agora começa a fazer os seguintes movimentos. Ele põe as duas mãos nos ouvidos do surdo. Jesus toca na saliva e toca na língua dele, do surdo. Jesus depois ergue os olhos ao céu. E o que ele está fazendo aqui, meus irmãos? De maneira rudimentar, nós temos um registro bíblico que apresenta para nós, numa linguagem rudimentar, Jesus falando por linguagem de sinais. Jesus entra no universo daquele surdo e diz, seus ouvidos, sua boca, oração. Meus irmãos, Jesus é maravilhoso porque Ele olha a nossa miséria. Ele vê a nossa limitação e olha com misericórdia para nós. Esse é um texto que me emociona, porque esse menino aqui, talvez a vida inteira sendo alvo de zombaria, talvez a vida inteira sendo desprezado, talvez a vida inteira sendo segregado, um surdo com certeza à margem, sem condição de trabalhar, sem condição de ter ali as suas próprias forças para viver, agora arrastado sem saber para lá e para cá. De repente, ele encontra com um Redentor gracioso, que é restaurador da dignidade. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, Jesus conversa numa linguagem que acalma o coração dele. E aí o texto diz na sequência que de Jesus sai um suspiro. O texto original diz para nós que esse suspiro de Jesus implica que o sentimento que ali está no coração de Cristo é o sentimento de assumir sobre si toda a dor que aquele surdo tinha. O suspiro é o suspiro da compaixão e da angústia por conta daquele menino e de toda a angústia pela qual ele havia passado até então. Jesus suspira com pesar, sabe de quem? Do mediador. Porque Jesus é este, que assumiu sobre si a minha dor, a minha culpa, a minha dívida, a minha mazela, mas não somente a minha, a sua também, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo. E a gente vê essa expressão aqui como uma sombra que aponta. Aqui temos uma sombra da cruz aqui, porque se você for pegar os textos que descrevem Jesus na cruz do Calvário, cada uma das 7 palavras que ele diz na cruz vem por meio de suspiros, mas em especial a última, em que ele diz tetelestai, diz que Jesus suspira e diz: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele
suspira. Aqui temos a sombra da cruz. O mediador que troca de lugar com aquele que é atingido pelas mazelas. Jesus está restaurando a dignidade de alguém. Jesus suspira pela dor que atingiu aquele homem. E agora Jesus vai fazer uma oração. Jesus vai falar a oração curtíssima. Ele diz assim: Éfata. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão, querido amigo aqui do 15. Não é para você agora orar pelos meninos da escola e falar assim: Éfata. Não é uma palavra poderosa, uma palavra mágica, uma palavra que você agora tem que usar aí no seu dicionário, ensinado aí pelo reverendo Alexandre Antunes. Não faça isso, não tem nada a ver com isso. Porque Jesus não está usando aqui uma palavra especial. Porque o próprio narrador diz para nós que efatá significa abre-te. E o que Jesus está falando aqui, e eu fico imaginando que quando Jesus começa a falar efatá, que a tradução é abre-te, ele está começando a falar efá, o surdo não está ouvindo nada, quando já está no tá, o surdo está ouvindo e está falando, porque Jesus restaurou a vida deste rapaz. O texto diz que abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e ele falava desembaraçadamente. Tudo indica, meus queridos irmãos, que aqui é um milagre pleno, completo, dos milagres plenos e completos que Jesus fez. Tão pleno e completo que sem passar por alfabetização, esse menino agora está falando. Sabe por quê? Porque Jesus faz milagres poderosos e ele continua a fazer. Sabe, eu quero dizer para você que nessa noite, que quando eu olho para Jesus libertando esse menino, eu quero dizer para você que Jesus é aquele que nos envia como um grupo de servos, discípulos, que também tem essa missão. Nós somos chamados para restaurar a dignidade do ser humano. Nós somos chamados para, por meio do Evangelho, trazer restauração a uma sociedade caída. Deixa eu dizer uma coisa para você: a restauração não está na educação, a restauração está na redenção. A educação é um meio para apresentar o Redentor, porque Redentor, meus queridos irmãos, só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo. Não é o 15, não é o Mackenzie, não é o Alexandre Antunes, nem o Alexandre Henrique, nem quer que seja, nem o Aragão, nem o João. Nós não somos redentores, mas nós somos servos do Redentor. E por meio dele, gente que passa pelas nossas vidas é restaurado da mazela para a dignidade plena através do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu volto a afirmar para você que nessa noite, quantas pessoas ao longo da história passaram pelo 15, chegaram aqui sem rumo, sem educação, no sentido mais claro da educação brasileira, que é a alfabetização, não sabiam nem ler e escrever. Quantos filhos desse colégio são pessoas que hoje são médicos, engenheiros, gente que se tornou cidadão de bem porque recebeu educação vinculada ao pacto da graça. Mas ok, isso é um dado estatístico maravilhoso e deve ter aí registros disso. Mas eu fico me perguntando, quando a gente estiver lá na eternidade, quantas pessoas haverão de nos procurar ali e dizer: eu estou no céu, porque eu cheguei em um colégio onde eu não sabia absolutamente nada sobre redenção. E havia uma professora, havia um colega, havia um capelão, havia um diretor, havia uma coordenadora, havia alguém, um disciplinador, que olhou para mim, viu em mim o que ninguém havia visto e me falou de um Salvador chamado Jesus Cristo. E hoje a minha eternidade foi mudada, porque Deus me colocou para andar e passar por aquele colégio. Eu quero terminar dizendo que lá no versículo 36 e 37 diz que Jesus ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais o divulgavam. E o 37 diz: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, mas falar os mudos. E o que está acontecendo aqui é que Jesus está usando uma pedagogia para dizer o seguinte: olha, não divulguem essa ação, porque vocês estão ainda achando que eu estou fazendo isso para um espetáculo.
E a intenção de Jesus aqui é mostrar claramente que a cura não é a cura pela cura, mas a cura era algo que apontava e sempre iria apontar para a redenção. Tanto é que essa história é contada até hoje para mostrar que redenção só existe através do Redentor Jesus Cristo. Me permita contar uma história para vocês, para finalizar esse tempo de reflexão. E é lógico que eu vou ter que contar das minhas experiências, porque eu não tive o privilégio de ter experiências aqui no Colégio 15, mas eu vivi uma experiência marcante no Colégio Mackenzie, e essa experiência, na verdade, foi na Universidade Mackenzie, lá em Campinas. Porque quando eu cheguei lá, eu lembro que logo fui apresentado a um grupo de alunos cristãos que ali atuavam. Esses alunos cristãos chegaram em mim e falaram assim: olha, capelão, a gente quer andar com você e a gente quer apresentar para você o que aconteceu. E eram 3 filhos de pastores que estavam fazendo direito, e eles chegaram em mim e apresentaram um menino chamado Flávio, e falaram assim: pastor, esse aqui é o Flávio. E quando eles apresentaram o Flávio para mim, eles falaram assim: pastor, o Flávio chegou a fazer direito, o Flávio não conhecia Jesus, nós falamos de Jesus para o Flávio converteu, ele está dando os primeiros passos, pastor, nos ajude a discipular o Flávio. Era o primeiro semestre deles no direito. O Flávio tinha acabado de entregar a vida para Jesus através de 3 filhos de pastores que faziam direito no Mackenzie. E eu falei: claro que eu vou ajudar. E aí comecei um discipulado com o Flávio. Eu tive a oportunidade de conviver com o Flávio 5 anos enquanto ele fez o curso de direito. E nesses 5 anos eu vi o Flávio crescer, eu vi o Flávio batizar, eu vi o Flávio participar da ABU como ouvinte, que é a Aliança Bíblica Universitária. Depois eu vi o Flávio ser um discipulador, começar a aplicar as metodologias da ABU, coordenar a ABU. A gente tinha um trabalho lá no Mackenzie que eu coordenava, que era o TMJ, que era o Tamo Junto. A gente reunia rapidamente no intervalo para orar. E o Flávio, sempre que ele estava, ele era presente, ele era envolvido. Veio a pandemia. Na pandemia, irmãos, lembram da pandemia? Pandemia, tempo difícil, escolas fechadas. Nós fechamos também o Mackenzie, começamos a fazer as aulas em EAD e também as devocionais em EAD com os alunos, e o TMJ passou a ser EAD também. Flávio estava na reta final em 2020, ele termina ali os últimos semestres, ele terminaria o 5º ano no primeiro semestre de 2021, ainda na pandemia, quando dá aquela reviravolta que piora. E ele termina online, a gente faz ali o TMJ naquele primeiro semestre de 2021, todo online, o TMJ com os alunos. E eu lembro que no mês de junho de 2021, eu abro o TMJ e falo: olha, está terminando o semestre, vamos orar aqui. Eu oro com eles, e o Flávio pede a palavra e fala assim: pastor, esse é o meu último TMJ. Eu falei: ô Flávio, que bom. Eu sei que você está formando, meu irmão. Ele falou assim: pastor, eu estou formando, mas eu queria pedir ao senhor para dar uma palavra aqui para os meus irmãos. Eu falei: claro. Ele pega e fala assim: olha, meus queridos, eu cheguei aqui para fazer direito no Mackenzie. Eu não conhecia nada de Bíblia, não conhecia nada de Jesus, eu não sabia nem o que era isso. Eu tinha feito jornalismo e queria uma segunda faculdade. E eu pensei em fazer direito, porque aqui estava mais perto aqui de casa, tinha condições, vim fazer aqui direito. E eu quero dizer aqui para vocês, a maior bênção que eu recebi na minha vida não foi o diploma de direito que eu acabei de conquistar. A maior bênção é que hoje eu sou alguém salvo por Jesus, que ama Jesus e que tem uma eternidade pela frente com Jesus. Rapaz, quando ele falou isso, meus irmãos, eu fiquei emocionado. Eu falei: é isso mesmo, Flavão. Eu brincava com ele. Que palavra abençoada, glória a Deus. Tá vendo aí, gente? Aí ele falou: animem, evangelizem, sejam discipuladores, sejam agentes de restauração. Terminamos o TMJ assim. Veio as férias de julho, agosto. Na verdade, naquele período, em julho, foram as formaturas online. Eu lembro que a última vez que eu vi o Flavão foi na formatura dele ali. E aí vi online, porque estava naquele modelo. E aí vi os meninos que evangelizaram ele. Gente do meu coração, comemorei com eles ali online mesmo. Segundo semestre de 2021, mês de agosto, ainda pandemia. Estou me preparando para um TMJ online na minha sala, quando um menino chamado Leonardo, que tinha sido um dos evangelizadores do Flávio, vira para mim e fala assim: pastor, o senhor sabe o que aconteceu com o Flávio? Eu falei: não, Léo, o que aconteceu com o Flávio? O senhor não está sabendo? Eu falei: não estou sabendo de nada não, o que aconteceu? Desembucha! Aí ele pegou e falou assim: pastor, eu ainda não tenho confirmação, mas eu acabei de receber a notícia que o Flávio morreu. Eu falei: como é que é? O Flávio morreu? Que conversa é essa, Léo? Aí eu falei: isso é muito sério, vai lá investigar se esse negócio é isso mesmo e me traz aqui rapidamente um direcionamento para eu saber isso aí, para eu precisar avisar para os professores. Acabou de formar um menino, como é que você traiu a notícia dessa? Fiquei abalado ali, aí
passa 10 minutinhos, o Léo liga para mim e fala assim: pastor, infelizmente é verdade. Flávio estava com os pais em São Paulo, começou a ter uma dor forte no intestino, essa dor intensa, a dor não passava, correram com ele para o pronto-socorro, do pronto-socorro descobriram que era uma diverticulite, levaram ele para a sala de cirurgia porque estava aguda a dor. Quando ele estava na mesa de cirurgia, ele teve um infarto fulminante, não resistiu, faleceu. Irmãos, eu fiquei arrasado. Chorei copiosamente porque eu tinha muito carinho pelo Flávio. E falei: ó Deus, por que disso? Passa-se o resto do ano, não consegui ir no velório dele, foi muito rápido eles sepultar esse menino. Ano seguinte, 2022, janeiro, eu mudo para São Paulo, para o Mackenzie, para o Colégio Mackenzie São Paulo. Estou lá um dia em janeiro, quando o telefone toca, e é a minha antiga secretária ligando para mim e fala assim: pastor Alexandre, tem uma pessoa querendo falar com o senhor e eu não passei o seu celular porque ele quer falar só com você. Posso passar seu celular? Eu falei: quem é a pessoa ali? Aí ela fala assim: pastor, é o pai do Flávio que faleceu. Ele quer conversar com você. Aquele aluno que faleceu, o pai dele agora quer entrar em contato contigo. Eu não sei o que ele quer, mas ele só aceita falar com o senhor. Eu falei: pode passar meu telefone. Eu estava voltando para casa com as minhas filhas, nesse dia. Quando eu passo o telefone, 2 minutos, o telefone toca. E é mais ou menos assim a conversa que eu tive com ele. Eu quero compartilhar com vocês para encerrar. O telefone toca, eu atendo, e ele fala assim: é o pastor Alexandre? Eu falei: sou eu. Ele pega e fala assim: aqui é o pai do Flávio, o Flávio que faleceu ano passado. Eu falei: sim, eu sei, eu quero dar aqui os meus sentimentos. Não consegui falar com o senhor, tentei achar seu nome, não consegui. Ele pega e fala assim: realmente foi uma dor para a gente tão grande que a gente não conseguiu falar com ninguém. Mas agora a gente está melhor e eu queria ligar para o senhor para pedir 2 coisas para o senhor. O senhor pode me dar essas 2 coisas? Aí eu peguei e falei assim: não, eu preciso saber o que é, se tiver ao meu alcance, claro. Aí ele falou assim: não, a primeira coisa, pastor, eu queria a Bíblia que o meu filho ia ganhar na formatura. Aliás, ele começa não pela Bíblia, ele fala assim: pastor, eu queria o diploma que o meu filho ia ganhar na formatura, porque o meu filho estudou muito, meu filho era um menino estudioso, eu queria o diploma dele para a gente pendurar no quadro e relembrar a memória do nosso filho com essa vitória na vida dele. Eu falei: claro, vou providenciar isso para você facilmente, é direito dele e é direito de vocês. Qual que é o segundo pedido, meu querido? E ele falou assim: o segundo pedido é a Bíblia. O meu filho, eu conheço ele desde o nascimento dele. E o meu filho, eu lembro dele quando ele foi para essa escola cristã. E eu vi o meu filho ser transformado. Eu perguntei para ele o que tinha transformado a vida dele. Ele começou a falar de um tal de Jesus para a gente, pastor. E esse Jesus que alcançou o meu filho, eu quero dizer para você, pastor, o senhor não sabe. Esse Jesus também me alcançou. Eu hoje sou um servo de Jesus Cristo. Fui batizado, pastor. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, pastor. Não somente eu, a minha esposa também foi batizada, porque o Flávio também evangelizou a mãe dele. E Deus chamou o Flávio. A gente louva a Deus por cada dia de vida do Flávio, mas Deus chamou ele. E eu queria a Bíblia do meu filho, porque é uma lembrança de algo que transformou para sempre a eternidade da minha família. Hoje nós estamos separados, pastor, mas daqui a um tempo, na presença de Jesus Cristo, nosso Salvador, a minha família vai ser reunida novamente. E eu gostaria de levar esse legado que meu filho trouxe para a minha família. Meus irmãos, eu estava no carro, eu comecei a chorar, porque eu fiquei impactado de perceber o quanto que Jesus usa escolas para transformar vidas. Eu quero desejar que a escola 15 de novembro, que deve ter histórias parecidas ao longo desses 125 anos, continue a ser, pelos próximos 125 anos, ou antes, na volta de Jesus, e até o dia da volta de Jesus, que essa escola seja encontrada fiel, como uma escola que transforma murmuradores e intercessores, e uma escola que restaura a dignidade de pessoas através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, querido educador. Que Deus abençoe você, querida equipe do colégio. Que Deus abençoe a capelania desse colégio. Que vidas se rendam a Jesus através dessa linda escola. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse culto. Obrigado por esses 125 anos. Obrigado pelas pessoas que passaram por aqui, pelas que estão. Por cada aluno que por aqui passou e cada aluno que aqui está. E que essa escola continue a brilhar à luz de Cristo. E que seja um instrumento
para que vidas sejam impactadas e alcançadas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos dizer, através desse cântico, te amo, Deus. E nós só podemos dizer isso porque Ele nos amou primeiro, a Bíblia diz isso. E você pode soltar a sua voz com gratidão, com reconhecimento da bondade desse Deus que não falta sobre a minha e sobre a sua vida. Cante assim. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Aleluia. Essa bondade não falta nas nossas vidas. Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade
eu cantarei a bondade de Deus. Louvado seja o Senhor por sua imensa bondade sobre as nossas vidas. Graças e paz, irmãos. Reverendo Alexandre, o senhor citou a questão que o colégio tem sido instrumento de Deus para salvar vidas. Na Igreja Central nós temos um membro, egresso daqui, que está concluindo. O curso no Instituto Bíblico já foi apresentado ao presbitério para ser encaminhado ao seminário. Então, veja aí, eu sei que o Deus tem usado essa casa para abençoar pessoas e nós sabemos disso. Louvamos ao Senhor por isso. Então, eu queria lhe dar essa informação. Vamos orar? Senhor Deus, que bom é estarmos neste local, na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu santo nome, por nos dar esse privilégio de contar os dias e aqui, Senhor, estarmos rendendo graças a Ti por 125 anos dessa instituição abençoadora aqui nessa cidade. Vejo, ó Deus, a Tua graça sendo manifesta nessa história. Vejo o Teu amor por esta região, pois através deste colégio, Senhor, muitas vidas foram transformadas, pessoas, Senhor, foram instruídas a viver e servir a sua comunidade. Então nós louvamos o Teu santo nome por cada aluno que já passou por aqui. Senhor Deus, que a semente foi plantada sobre todos eles. E que peço a Ti, ó Deus Espírito Santo, naqueles que essa semente ainda não germinou, que, ó Espírito Santo, Tu hajas no sentido de transformar essa vida pelo poder do Evangelho. Faz isto para a Tua glória, Senhor, para o bem daquelas pessoas. Quero louvar a Ti, Senhor, por aqueles que participaram dessa história e que já não estão conosco. Muito obrigado, ó Deus, pelo serviço prestado a esta casa. Quero também louvar a Ti, ó Deus, por hoje, por aqueles que estão aqui, que fazem o Colégio 15. Que a Tua graça seja sobre cada colaborador, seja sobre a direção dessa casa e que, acima de tudo, Senhor, eles entendam que aqui estão como educadores, mas acima de tudo, glorificando o Teu santo nome, trazendo a palavra transformadora do Evangelho. E que assim, ó Deus, essa casa continue sendo abençoada. Que a Tua graça, Senhor, continue sendo derramada sobre esta casa. E que, Senhor, esta região continue sendo abençoada, Senhor, poderosamente pela existência desse colégio. A Ti, pois, seja toda a honra, a Ti seja toda a glória. Quero Te pedir, ó Deus, neste momento, uma graça sobre cada um dos que estão aqui. Que o Teu poder, ó Deus, se manifeste, fortalecendo a fé daqueles que em Cristo caminham neste mundo mau. E que ao mesmo tempo o Teu Espírito também abençoe outros, trazendo para perto de Ti, lhes dando condição, ó Deus, de fé e de reconhecimento da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor que nos une aqui nessa noite. A Ti, pois, ó Senhor, seja toda a honra, seja toda a glória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso bom Deus, o eterno Pai, que as eternas consolações, o poder e a ação do Espírito Santo seja sobre cada um dos que estão aqui, sobre essa escola e sobre a Igreja de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, ó Deus. Eu não sei se já contei para vocês a experiência que eu tive. Um ex-aluno daqui e que amava muito esse colégio, também se transformou em pastor, né? Foi para o seminário e tudo, o reverendo Edivaldo Buarque Calado. Foi meu pastor durante uns 20 anos lá no Recife. E Edivaldo foi capelão aqui no colégio depois, etc, etc. E um dia chegou a notícia aqui de que Edivaldo havia falecido, lá em Maceió. E eu era o presidente do Conselho Deliberativo, o pastor Milton era o diretor do IBN, está aqui, ele pode testemunhar isso, e o reverendo Eudes era o diretor do colégio. A gente recebeu a notícia, disse, vamos lá no funeral do Edivaldo. E saímos os três aqui, lá para Maceió, e chegamos lá no local do velório, estava lá o esquife, né? O caixão lá, ele deitado, com as mãos típicas do defunto aqui, assim, uma fita amarela gravada com o nome dela, que era o nome da esposa, né? Albertina. Nos pés dele, uma camisa do colégio, tá certo?
na tampa do caixão lá um agasalho do colégio e um pedido dele, que era também que se cantasse o hino do colégio lá no velório. Agora, você imagina, Milton César desafina até com a rota. Eu nem falo, porque nem voz tinha, e eu, misericórdia. E lá vamos os três para cantar o hino, que a gente não sabia, na verdade, Deus é quem sabia o hino, eu e Milton a gente não sabia. E aí a gente vai no Google para procurar o hino do colégio, a letra, e a gente tentar cantar o hino. Rapaz, Guivaldo, depois de morto, ainda conseguiu me deixar numa situação difícil dessa. Tá certo? Agora eu já estou mais ou menos afinado com o hino, acho que vai dar mais certo, vocês ajudam aí, tá certo? Mas eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que foi uma alegria muito grande vê-lo aqui, né? Hoje, amanhã também, né? É interessante, amanhã também, depois de amanhã. E agradecer pela maneira com que vocês têm trabalhado, desenvolvido a atividade de vocês. É interessante que eu recebo muitos pais lá na sala e uma coisa que eu tenho escutado muito, quando eu cheguei aqui era muita reclamação, dava agonia, eu ficava estressado. Hoje, graças a Deus, eu recebo reclamações ainda, mas são poucas. Eu recebo muito mais elogios, e aí eles são específicos. Elogio a equipe toda, e tem deles que dizem assim, fulano e fulano. Então, isso tem demonstrado que nós temos feito o nosso trabalho com excelência. E eu quero agradecer a vocês, a cada um de vocês que tem feito isso, o trabalho com excelência. Primeiro, para a glória de Deus e em testemunho do Evangelho. Continuemos assim, para a glória de Deus. Não é? A Bíblia diz que a gente, quando morrer, não são as nossas obras que nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas boas obras para o céu. Mas só levamos as boas obras se nós a fizermos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então eu não posso fazer esse negócio aqui, porque vou fazer uma média aqui com o pastor Milton. Essa obra não vai para o céu com a gente. Mas aquela que eu faço para a glória de Deus, aí sim, essa nos acompanha para o céu. Então, continue fazendo isso que vocês têm feito, e têm feito essa pedagogia com amor, resgatando a dignidade das pessoas, e façam isso para a glória de Deus. Muito obrigado a todos por esse momento. Não esqueçam, nós teremos todo mês pelo menos um culto de adoração a Deus, de agradecimento. Agradecer mais uma vez ao reverendo Alexandre Antunes, né? E vou repetir, todos os Alexandre que eu conheço é gente boa demais, esse é um deles, tá certo? E agradecer a ele. E agora, daqui a pouco, a gente, não sei se vai dar tempo de jantar, acho que é melhor você não jantar e ir direto para o Recife, tá certo? Muito obrigado, Deus o abençoe a sua família, o seu trabalho lá no Mackenzie, não é? E que, quem sabe, outras oportunidades o tenhamos aqui para a glória de Deus. Vamos cantar agora, vocês ajudem a cantar o hino do colégio e depois vão para casa descansar, que amanhã tem aula, tá? De novembro e de sempre me relembro, dias de alegria, camaradas leais cantai, és amigo bom, leal, instruindo com amor leal, cada um siga o alto ideal, ao 15 saudade. Do saber pela constância e com esperança a vitória tu sempre vês. Da pátria és um defensor, um celeiro de sincero amor, construindo pela fé e com valor ao 15 saudade. 15 de novembro, sempre, sempre em ti veremos a sinceridade, exaltar
exaltando a lealdade. És um grande vencedor, através do verdadeiro amor. Que servindo a Deus, a pátria, Garanhuns, ao 15 saudade. Deus abençoe a todos. Você pode abençoar a pessoa da direita, da esquerda, dar um abraço. E nossa programação está encerrada. Para aqueles que vamos ver amanhã, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço para todos.